particularmente já tive a oportunidade de estar passando por dificuldades e quando a gente vai olhar, vai fazer um tratamento espiritual, é tudo de natureza emocional e mental. Recentemente, conversando com o Dr. João, nosso médico, ele falou, falando da importância da questão do intestino e que isso, inclusive, estava gerando o problema de dor de cabeça que eu estava sentindo. Aí eu lembrei de um livro, de um nome de um livro que eu havia, não dei muita importância para ele, chama-se O Cérebro Desconhecido, que fala exatamente desse segundo cérebro que nós temos, que é o intestino, e da importância dele para a nossa vitalidade, para a nossa saúde. E aí eu fui buscar, correr atrás do livro, Fui poder estudar um pouquinho do livro para aprender um pouco, para ver o que a gente pode fazer para nos ajudar. E hoje a gente vai falar exatamente dessa questão, como as emoções, como os pensamentos afetam a nossa saúde. E é interessante que afetam demais. Outro dia, o Dr. João pediu para que eu colocasse a mão assim, nessa região de um paciente, virou para mim e falou assim: olha o que a ansiedade faz com a pessoa. Eu senti o coração, parece que o coração da pessoa estava aqui, estava assim, pulsando aqui assim. A ansiedade, E tantas outras questões nessa vida moderna, corrida, que nós temos hoje em dia. Então, esse assunto, gente, é de extrema importância para todos nós, inclusive para que a gente possa ajudar também os nossos familiares, as pessoas queridas, levando esse conhecimento e ajudando as pessoas nessa área. Bom, no tratamento e cura das enfermidades, não podemos esquecer a relação existente entre mente, corpo e emoção. Isso aí, o Joseph Gleber, no livro que chama Alma da Medicina. Esse livro é maravilhoso. E eu acredito assim que todo médico, todo profissional da área de saúde tinha que ler, estudar com carinho esse livro. Ele trata dessa questão com muita profundidade. Então ele fala, nós não podemos esquecer que nós não somos só um corpo físico. Existe uma mente, existem emoções que envolvem e que fazem toda a diferença. Aquilo que está aqui em cima, coordena tudo que vai para baixo. Pode trazer paz, conforto, saúde, como pode trazer muito desequilíbrio, muita dor, muito sofrimento. Como diz o Miramês, a gente não faz ideia de que um perdão pode fazer, quanto um perdão, um ato de perdão, pode fazer diferença na nossa vida em termos de saúde física. O simples ato de perdoar. Eu estava acompanhando uma cirurgia espiritual, conversando com o Dr. João, aproveitei a oportunidade, a gente tem que aproveitar para aprender sempre. Perguntei para ele, Dr. João, o senhor está fazendo a cirurgia, logicamente, num corpo perispiritual. E por ressonância, ela vai passar por corpo físico, é assim? Ele falou assim, nem sempre. E é interessante que eu achava que era sempre. Você está fazendo uma cirurgia no perispírito, por assimilação fluídica, vai passar a cirurgia para o corpo físico, mas não é assim. Nem sempre, como ele mesmo disse. Ele falou, tem vários fatores que impedem que aquela cirurgia que aquele benefício passe para o corpo físico. Um deles tem tudo a ver com a questão do merecimento, mas um deles é exatamente a questão do orgulho. Outro, a questão do ódio, do rancor, o ressentimento. Isso forma uma carapaça energética, segundo ele, que impede que aquela cura passe para o corpo físico e a pessoa permanece com a dificuldade.
E depois, meditando naquilo em casa, ainda não tive a oportunidade de voltar a conversar, mas eu até vou futuramente perguntar para ele, né? Mas o senhor faz a cirurgia na pessoa e eu tenho certeza que o senhor sabe muitas vezes, que pela conduta daquela pessoa, pela ficha kármica daquela pessoa, o senhor sabe que ela não vai aproveitar. Eu tenho certeza, né, que em muitos casos ele sabe, mas mesmo assim ele faz a cirurgia. Interessante, né? Muito interessante, mesmo sabendo, porque a providência divina, o benefício vem para todos, o aproveitamento é que é individual. Aí me remeteu ao livro Libertação de André Luiz, quando o André Luiz contou que ele esteve numa igreja no Rio de Janeiro, a igreja católica. Ele falou que na hora, é a consagração da hóstia que fala nisso, na hora da consagração da hóstia, ele falou, 3 entidades luminosas desceram do plano espiritual superior e energizaram as hóstias. Elas ficaram como luz, né? Elas viraram luz. Só que ele estava explicando o seguinte, que ele, à medida que as pessoas iam tomando a hóstia, cada um, de acordo com o seu merecimento, a hóstia ia apagando um pouco da luz. Muitos colocaram só, é trigo, né? Aquele negócio é feito de trigo, né? Assim? Muitos colocaram só trigo na boca. Ele falou que da igreja inteira do Rio de Janeiro, que é enorme, né? Imagina o tanto de gente que não tinha nessa igreja. Ele falou que da igreja inteira, apenas uma senhora conseguiu aproveitar todo o potencial energético que a hóstia trazia. Uma pessoa. Então, assim, é interessante que a providência vem para todos, mas o aproveitamento vai de acordo com o merecimento de cada um, né? Esse senhor aí, gente, o que ele passa para a gente? De primeira impressão, assim, o que a gente poderia falar dessa pessoa? Sem conhecer a vida dele, sem conhecer sofrimento. É uma pessoa assim, dá a impressão de ser uma pessoa assim amargurada, né? Sofreu muito, passando por muita dificuldade, não é assim? E é interessante que as nossas emoções se refletem automaticamente no nosso corpo físico, não é? Olha, não há como disfarçar as emoções, porque elas emitem ordem às células. É interessante, a gente percebe, a gente às vezes encontra com uma pessoa que você não via há muito tempo. Você fala, nossa, fulano está acabado, né? Não é assim que a gente costuma falar? Nossa, você viu? Aí você vai ver, a pessoa passou, né, por sérias dificuldades familiares, problemas, envelheceu 10 anos em um ano, não é? Isso aí, gente, faz a gente meditar naquilo que eu estava falando sobre a questão da ansiedade, do mal que isso faz para a gente. E outro dia mesmo eu estava falando lá no Novo Lar sobre isso, né? Qual que é a origem da ansiedade, gente? Por que da ansiedade? E eu falo isso, gente, porque isso é muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum. Outro dia mesmo, o doutor João falou para o paciente, você está muito ansioso, né, meu filho? Ele falou, não, estou não. Né? A gente acha que não está. É interessante, né? A gente acha que a gente não é ansioso. Aí ele falou, você está sendo... tipo assim, eu não estou perguntando não, né? Ele não falou isso não. Ele falou, não, mas você está ansioso, né? Você está ansioso. Eu sei, né? Ele percebe. A respiração dele, como o próprio doutor João falou, a respiração dele é daqui para cima, né? O ar não chega, né? Porque aquela respiração completa, né? Assim? É interessante. E como isso faz mal? Agora, por que da ansiedade? Não seria, gente, falta de fé? Pergunto para vocês. Não seria falta de fé? Nós não aprendemos no Espiritismo que a gente só passa por aquilo que a gente tem que passar? Aprendemos ou não aprendemos? Então, por que eu vou ficar sofrendo com antecedência com alguma coisa que eu nem sei se vai acontecer? E que normalmente nem acontece. A maioria das vezes não. Não é? Eu fui viajar recentemente, a gente ia pegar o avião 6 horas da manhã.
Aí no outro dia, aquele chuvão fechou o tempo, a minha esposa, nossa senhora, e amanhã será que vai? Não se preocupe. Amanhã, na hora do voo, se não der para a gente ir, a gente vê o que faz na hora. Por que eu vou ficar sofrendo? No outro dia o tempo estava lindo, maravilhoso, a gente viajou sem problema. Mas não vamos para a praia, não, vai estar cheio de óleo, que não sei o quê. Não preocupa não. Chegar lá e tiver óleo na praia, a gente vai para a piscina. Chegamos lá, não tinha óleo em nada, não tem. Então a maioria das coisas é assim que a gente faz. A gente fica pré-ocupado, sofrendo com antecipação com algo, medo do futuro, sofrendo porque um membro da família, um filho, está passando por dificuldades. Gente, todos nós temos uma programação reencarnatória. Nós temos que passar por certas situações e não vamos passar por aquelas que a gente não precisa. Aquilo que você tem que passar para o seu bem. Deus sabe o que faz. Você precisa superar aquela dificuldade e Ele vai te dar todos os instrumentos para que você consiga. Então é coragem, determinação, fé. Eu fico olhando, às vezes analisando, nessa viagem que eu fiz recente mesmo, você entra dentro de um avião. Eu estava olhando lá, tinha um computadorzinho, uma telinha lá, falando que você está a 11.600 e tantos metros de altura. Você está dentro de um tubo de ferro a 11.000 metros de altura. É muita fé, né? Assim, é muita fé, né? Você entra lá, você nem conhece o piloto, não sabe, né? Se o cara tiver que num dia que não tiver muito bom, né? Vai que o cara resolveu cometer suicídio naquele dia, né? Assim, você entra, né? Por que a gente não faz isso em relação a Deus? Põe nas mãos dele, deixa ele te levar onde você tem que ir. Ele sabe melhor do que a gente. Então sofrer, ansiedade, isso não resolve. Estava assistindo uma palestra do doutor Espanhol, um bate-papo, né? Mais um bate-papo. Doutor Espanhol, médico, espiritual, incorporado, respondendo as perguntas. Uma senhora vira para ele na hora das perguntas e fala assim, não, que eu estou muito preocupada com a minha filha, que ela casou com um militar, eles são materialistas, e não sei o quê, estou com dó das minhas netinhas, que não sei o quê. Aí você imagina uma hora dessa que ele vai responder a pergunta. Não, minha filha, né? Tá. Sabe como que ele respondeu? Ele virou para ela e falou assim, mas de quem que é a vida? Na hora eu até assustei, né? De quem que é a vida? Aí depois ele explicou. Faz parte do programa reencarnatório deles, passar por isso. Se ficar sofrendo aí, não vai resolver o problema deles. Ore, ampare, não é isso? Exemplifique. Se ficar sofrendo, não resolve o sofrimento de outras pessoas. Então é interessante a gente pensar nisso, porque ao ficarmos sofrendo por outras questões, por um problema, a gente acaba virando outro problema, criando outra situação. E isso, gente, faz muita diferença. Faz muita diferença na vida da gente. Levar a vida com mais leveza, com mais suavidade. Não é à toa que Jesus disse, né, que o jugo com ele é mais suave. O fardo é mais leve. Porque quando você está com ele, você tem fé, você simplesmente segue. Tem que passar? Vamos passar. Chegou a aprovação? Não é? Aquela música muito bonita por causa disso. Chegou a aprovação, aceita. Procura entender. Acata os ensinamentos. Não é? Realmente isso faz muito sentido. Em geral, as cirurgias e os tratamentos visam apenas os órgãos materiais. As cirurgias, os tratamentos da medicina humana. É necessário tratar também as emoções e os pensamentos. A cirurgia verdadeira é a da alma. Porque uma mente enferma com emoções enfermas não pode favorecer uma cura permanente. Por que a gente adoece? Por que a gente adoece? Deus se compraz em ver a gente numa cama sofrendo? Doente? Claro que não. Ele quer ver a gente trabalhando, ajudando. Afinal de contas, somos
co-criadores em plano menor, quer ver a gente trabalhando em prol de todos, crescendo, aprendendo, quer ver a gente feliz e bem. Não é à toa que Ele mandou Jesus aqui, não é à toa que Jesus trouxe o Evangelho para nós, que é exatamente o segredo do sucesso de uma vida feliz. Não é? Então, a compreensão disso é muito importante. Para isso, nós temos, para encontrar a cura verdadeira, nós temos que trabalhar na raiz do problema. Porque muitas vezes a gente fica doente, a gente adoece, a gente não compreende por quê, a gente não consegue perceber que nós causamos aquilo e continuamos agindo da mesma forma. Quantas pessoas às vezes, inclusive espíritas, nós, entra na casa espírita, fica 50 anos, sai de lá, mesma pessoa. Aquele livro do Irmão X, voltei, né? Do Irmão X. Todo espírita tem que ler aquele livro. Ele é fantástico. Ele fala exatamente isso. Esse irmão que foi presidente da FEB, presidente de casa espírita, construiu asilo, creche. Na época no Brasil não queriam publicar livro espírita, ele foi lá e criou uma editora espírita. Foi ele que fez. Era palestrante, doutrinador de reunião mediúnica. Quando ele desencarna, ele percebeu que a situação dele não estava tão boa. Percebeu que ele notou que ele não tinha luz nenhuma. Achou que era iluminado, né? Não tinha luz nenhuma. E aquele trem começou a incomodar. O dia que mais doeu no coração dele foi o dia que ele encontrou com o espírito que ele tinha doutrinado na reunião mediúnica. Olha para você ver. O espírito estava melhor do que ele. Falou, rapaz, você falava de luz para todo mundo, mas cadê a sua luz, né? Aí que doeu, né? Aí foi procurar entender por quê. E foi exatamente falado isso para ele. Olha, você construiu muito do lado de fora, no exterior, mas esqueceu de construir aqui dentro. Então é interessante nós percebermos a importância. Eu costumo sempre falar que o trabalho espírita são dois. É o trabalho exterior, que nós temos que fazer para compensar os anos e anos de besteira que fizemos no passado, em outras encarnações. E o outro é o trabalho interior, o que a gente conhece como reforma íntima. E qual que é o primeiro passo para fazer a reforma íntima, gente? Quem sabe? Perguntinha de prova para vocês, espíritos. Oh, parabéns. Questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Conheça-te a ti mesmo. Porque se você não conhece, o que a maioria das pessoas acham? Que ela sabe tudo, que é melhor que todo mundo, que tudo que ela faz é certo, que o pensamento dela é o melhor. O problema é o outro. É o outro que é o problema. Então, se eu não conheço, se eu não me conheço, como é que eu vou mudar alguma coisa? Eu acho que eu estou perfeito. O time está ganhando, não se mexe, não é assim que é o ditado? Então, primeiro passo, conhecer. Que aí a gente vai ver o quanto a gente ainda é orgulhoso, vaidoso, egoísta. Aí para a gente começar a trabalhar. E o caminho é longo, é árduo, mas graças a Deus a gente tem aí, né, a eternidade para trabalhar. Somos o resultado dos sentimentos, emoções e pensamentos de hoje e do pretérito. Olha que interessante isso. De hoje e do pretérito. Porque o passado cobra o reajuste perante a própria consciência. E a dor vem mostrar que algo precisa ser modificado e reajustado em nós. Ô, gente, isso é perfeito, né? Perfeito. A consciência da gente cobra. Onde está escrita a lei divina? Na nossa consciência. Quem julga você? A sua consciência.
Os espíritos eles respondem, né? O que nós precisamos para viver bem? Em relação ao plano material, a posse do necessário. Em relação às questões morais e espirituais, fé no futuro e consciência tranquila. Consciência tranquila. Ô, gente, se a gente fosse desencarnar hoje, eu sempre falo, brinco e falo isso, a coisa que você mais gostaria de ter chama-se consciência tranquila. Consciência tranquila do dever cumprido, que você fez tudo que podia fazer, que você trilhou o caminho correto, não é isso? Porque o remorso, meu amigo, a dor do remorso, a pessoa que errou, no plano espiritual, a gente participa da reunião mediúnica, a gente sabe como é que isso é dolorido. Né? Então, a consciência tranquila, porque a sua consciência te cobra. Então, nós somos o resultado das emoções, os pensamentos, sentimentos de hoje e da carga que nós trazemos de outras vidas. Quantas dores e sofrimentos muitas vezes não têm causas no passado? Causas anteriores e atuais dos sofrimentos, não é assim? Está lá no Evangelho. Muita coisa vem, mas muita coisa também é de hoje. Na verdade é porque muitas vezes nós continuamos cometendo os mesmos erros de sempre. O que mais aborrece um obsessor, esses ferrenhos querendo se vingar, o que mais aborrece é ver que esse obsessor de hoje é a vítima de ontem, nós sabemos disso, é ver que a pessoa continua igualzinho, cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas maldades com as pessoas. Porque se a pessoa mudou e hoje ela está buscando ser uma pessoa melhor, isso de certa forma vai tocando o coração do obsessor também. Mas se ele percebe que ela é a mesma pessoa, e tem uns que falam assim, não, eu tenho o dever de impedir que ele prejudique outras pessoas. Olha que interessante. O dever de impedir que ele faça com outras pessoas o que ele fez comigo. A gente escuta muito isso. E com razão. E com razão. Se a gente for... Eu, por exemplo, a gente nunca discute com o obsessor. Tem hora que você não tem como tirar a razão dele, do ponto de vista da mágoa que ele sente. Tá aí, coitadinha, vou contar para vocês o que ela fez. E conta a história. Então, você vai falar o que para essa pessoa, né? Então, a gente tem que mostrar para ele que existe um caminho diferente e melhor para ele. E esse é o caminho. Discutir com ele, teoria, se ele está certo, isso aí. O cidadão foi lá, matou a esposa, os filhos, botou fogo na casa com todo mundo dentro. Você vai discutir o que com a pessoa dele? Se coloque no lugar dele. Provavelmente a gente às vezes estaria agindo até pior, né? Então é muito interessante essa questão, essa sensibilidade que a gente tem que ter, até para tocar o coração da pessoa. Né? É muito importante isso. E nesse processo, gente, enquanto nós não reajustarmos, enquanto nós não passarmos a pensar diferente, a sentir diferente, a agir diferente, enquanto nós não fizermos isso, a dor vai insistir em nos visitar e os problemas vão permanecer. Porque precisamos aprender com os nossos erros. Esse realmente é o caminho. Na busca essa parte aqui é interessante demais. Na busca desenfreada pelas ilusões da matéria. Esse mundo hoje, né, que a gente cria necessidade toda hora. Eu tenho que ter o novo iPhone. Se eu não tiver, eu não vou ser feliz. Não é assim? Essa busca desenfreada pelas paixões humanas do mundo da ilusão, o mundo de Maia. E no desejo de ser aquilo que ainda não estamos preparados para ser. Olha bem.
O desejo de ser aquilo que ainda não estamos preparados para ser. Isso pode ser visto do ponto de vista material como do ponto de vista moral e espiritual. Do ponto de vista material, você encontra aquela pessoa que gasta tudo o que tem para parecer que tem muito. Já viram, não? Né? É igual às redes sociais hoje em dia. Estatísticas falam que se você ficar 14 minutos vendo aquilo, você entra em depressão. Porque você olha, as pessoas, está todo mundo rindo, está todo mundo em um lugar bonito, viajando, feliz, e só a sua vida que não presta. Né? Você acha que é isso. Mas aquilo tudo é ilusão, gente. Aquilo tudo é falsidade. Você vai ver ali, as pessoas estão sofrendo, cheias de problemas. As pessoas hoje, elas têm uma necessidade de querer transparecer uma coisa que não é, que não tem. As pessoas viajam para o lugar, elas não estão preocupadas em curtir o lugar onde elas estão, elas estão preocupadas em tirar foto para colocar, para todo mundo ver. Não é? É um negócio. E do ponto de vista espiritual, tem muito a ver com aquilo que a irmã Sidufo fala no livro Reforma Íntima Sem Martírio. Porque a gente, principalmente nós espíritas, achamos que nos tornamos espíritas temos que virar santo. Não é assim que funciona, gente. Não é assim. Todos nós temos nossos problemas e continuamos. É interessante que quando somos testados, e a gente é testado o tempo todo, a gente acaba ainda vendo quanto ainda somos frágeis. Fragilidade. Jesus disse para Simão Pedro, né? O homem no mundo é muito mais frágil do que perverso. O próprio Simão sentiu isso na pele quando ele negou Jesus 3 vezes. Né? Então nós somos frágeis. E é importante que a gente entenda isso, é importante que a gente sim esteja trabalhando efetivamente, diuturnamente para melhorar. E é interessante o seguinte, se eu perguntar para vocês assim, vocês querem melhorar, evoluir espiritualmente? Todo mundo vai responder que sim, não é verdade? Ou tem alguém aí que não quer? Não. Aí se eu perguntar para vocês, é fácil fazer isso? A maioria vai responder que não. Mas interessante, Kardec perguntou isso para os espíritos superiores. Sabe o que eles responderam? É muito fácil. Basta fazer esforços muito insignificantes. Vocês é que não querem. É o contrário do que a gente acha. É o contrário. Ele fala, basta fazer esforços muito insignificantes. Aí é interessante, se todo dia na sua vida você se concentrar, ficar atento a isso, e ir aos poucos mudando, por pequenas coisas. Por exemplo, a forma de você tratar a sua esposa dentro de casa. A forma de você tratar o seu filho dentro de casa. A forma de você reagir a uma situação difícil. É interessante se você for fazendo, sabe, eu vou passar agora, né? Eu vou tentar não reagir mal nessa situação mais, como eu tenho reagido. Eu vou tentar tratar, né, a minha esposa com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de atenção. Eu vou passar a tentar dar um pouquinho mais de atenção ao meu filho. Então, buscando ser um pai um pouco melhor, um marido um pouco melhor, um filho um pouco melhor, um cidadão um pouco melhor. Eu vou passar a ter um pouquinho mais de paciência no trânsito, um pouquinho mais. Entenderam? Então, assim, pequenos esforços todos os dias. Imagina no final da sua vida o que você vai ter conseguido. E para que nós estamos aqui, encarnados? Para isso, gente. Para nos melhorar, para nos aprimorar. Quando eu ver uma notícia ruim no jornal, que alguém fez uma coisa absurda, eu vou fazer uma oração para aquela pessoa. Eu vou rezar por ele, pedir a Deus por ele. Por aquele político que aprontou mais uma, eu vou fazer uma oração por ele. Porque quando eu entro naquela, esse lixo tóxico, né? Essa carga mental densa,
que tem que matar mesmo, tá vendo? Tem que ter pena de morte, mas eu estou conectando a que tipo de fluidos mentais? Eu tô ajudando a construir um umbral, né? A verdade é essa, não é assim? Quem que construiu o umbral? Nós falamos isso no livro nosso lá, lembra lá? As nossas próprias emanações mentais de baixo teor, né? A gente tem que meditar sobre isso, pequenos esforços todo dia. Se a gente fizer isso, estamos no caminho. E esse caminho é muito bom para a gente. Adoecemos as emoções, os sentimentos e o pensamento. Isso chama-se suicídio emocional. É um termo que eu não conhecia. Suicídio emocional. E é interessante, a gente mesmo vai... Né? A tristeza, por exemplo. Olha o que a tristeza é capaz de fazer com as pessoas. Joga a pessoa num processo de depressão profundo. Leva ao suicídio. Olha a gravidade, a seriedade de um negócio desse. Então a gente tem que ampliar um pouquinho os nossos horizontes nesse sentido, de cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, com muito amor e carinho, que isso faz toda a diferença na nossa vida. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz traz uma colocação maravilhosa. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam, a gente come uma coisa estragada, a gente sabe o que acontece com a gente, né? O organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexo sobre as células materiais. Uma outra questão importante, dentro desse lixo tóxico que eu estava falando, cuidado com os ambientes que a gente frequenta, com os assuntos que a gente fala. Cuidado, porque infelizmente hoje o mundo é assim. Notícia ruim é que vende, não é assim? E acontece um negócio, fica passando aquilo na televisão o dia inteiro, todo dia, durante não sei quanto tempo. E você fica preso naquele ciclo. Saia daquilo. Vigia. Orai e vigiar. Vigiar é isso. Você tem que ter cuidado com o que entra. Que a pessoa, ela pode sim... Eu estou estudando para fazer um seminário, né, sobre a mente, o pensamento. A pessoa pode plantar pensamentos, emoções em você e aquilo te causa prejuízo. Tem gente que aproxima da gente, faz mal para a gente. Então a gente tem que saber escolher. Chegou alguém com maledicência, criticando outra pessoa, vamos mudar o assunto. Vamos fazer a pessoa sair daquela psicosfera que ela mesma criou para ela. Os maus sofrem muito, né? Porque eles são obrigados a viver, a respirar a psicosfera que criam para si mesmos, né? Que imagina como é. Então vamos sair disso, né? Ter uma vida mais leve, mais saudável. É interessante, faz toda a diferença onde você conecta. Tem até um autor que fala assim, é como se a gente tivesse uma tomada, essas tomadas, né? Você tem uma tomada mental que você conecta onde você quer. Você pode estar conectando lá num lixo tóxico que vai te prejudicar muito. Pode estar conectando também em zonas superiores. Porque o manancial divino é infinito. Qualquer hora que você fizer uma oração, você vai receber ali uma chuva de bênçãos. Se ela for uma oração sincera do coração. O manancial é infinito, está à disposição. Quantas vezes a gente vê nas obras de André Luiz, os mentores vão fazer uma oração, cai pétalas de rosas, né? De energia em cima das pessoas. Toda vez vai fazer oração. Então o manancial divino é infinito, cabe a nós nos conectar a ele. Como recuperar o equilíbrio? É uma coisa que certamente é interessante para todos nós. Primeira coisa, a fé, né, gente? Fé. A pessoa que tem aquela fé, né? A fé verdadeira, como diz Allan Kardec, a fé raciocinada,
Uma vez falando sobre isso, uma pessoa falou, mas fé e raciocínio não tem nada a ver. Ela colocou, são opostos. O que tem a ver a fé com o raciocínio? A fé tem tudo a ver. Que a fé verdadeira é aquela fé, não é que você acredita em alguma coisa, é que você sabe. Você confia, você compreende. Então, quando a gente começa a compreender qual que é o sentido dessa vida nossa, para que estamos aqui, como tudo funciona, a gente passa a enxergar as coisas de forma diferente. E enxergar as coisas, gente, de forma diferente chama-se, em outras palavras, evolução espiritual. Cada um aqui, eu tenho certeza, se buscar na memória, vai ter um exemplo disso. Antigamente, quando as pessoas faziam isso comigo, eu fazia assim. Hoje eu já consigo agir de forma diferente. Você evoluiu. Evolução é isso. Quando você passa a enxergar as situações, a vida, as pessoas, com outros olhos, com os olhos mais espiritualizados, que você coloca na sua análise sempre aquelas gotas de amor necessárias em relação à situação. Que você consegue ver aquele irmão que te agrediu, que te prejudicou, como uma pessoa ainda doente, que precisa de muita ajuda, de muito amparo, de muita oração. E você não se sente ofendido com aquilo, porque você sabe que aquilo foi um teste para você. Teste. Que, como eu sempre brinco, viver, a gente está falando do nosso lar, na última vez, viver lá é uma beleza, né? Todo mundo bom, maravilhoso, ninguém deseja o mal, todo mundo faz o bem, fala o bem. O duro é viver aqui, com as diferenças e com os diferentes. É aqui que a gente vai ser testado o tempo todo. E é aí que a gente precisa colocar em prática, ver o nosso atual estágio evolutivo. Harmonia mental, harmonia emocional, cuidar bem dos pensamentos, dos sentimentos. Isso aí, gente, como eu já disse, é extremamente importante para nós. Toda vez que vier um pensamento ruim na sua cabeça, em relação a qualquer coisa, afasta aquele pensamento. A nossa casa mental é nossa. É você que vai determinar o que entra e o que fica lá e o que deve sair. É aquela faxina, né? Tem até eu já vi uma foto na internet, né? Uma pessoa fazendo uma faxina no cérebro, tirando tudo que é coisa ruim dali. A gente deve escolher. E é interessante. Pessoas encarnadas, espíritos, tempo todo tem gente para colocar minhoca na sua cabeça. Tem ou não tem? Tempo todo. A gente pode aceitar ou não. Cabe a nós controlar. Você não controla muito bem quem entra na sua casa? Não é? Tem portão, alarme, você controla. Só vai entrar ali quem você quer, os seus convidados, o que te interessa, as pessoas que te agradam. Você tem que controlar também os pensamentos, as emoções. De repente bate aquele sentimento de ciúmes, né? A mulher cisma com o marido. Não é assim? De onde que está vindo isso? Qual o motivo disso? Não faça esses pensamentos, não interessa. Pensamento de raiva, de ódio. Está lá no trânsito, o cara te deu uma fechada, né? Vem subindo aqui, como diz o outro, sobe aquele negócio, né? Aquela energia. Não, calma. Vamos buscar viver em harmonia, em equilíbrio, mais leve, simplificar a vida, gente. Esse é um dos grandes segredos. Simplifica o máximo que você puder a sua vida. Tem gente que reclama que está tudo ruim, mas a pessoa vive arrumando problema para ela mesma. Simplifica a vida. Mais leveza, mais equilíbrio. Você tem que ter tempo para você. Você tem que ter tempo para fazer uma atividade física. Você tem que ter tempo para passear, para se divertir.
Até os espíritos fazem isso. Nós não temos o campo da música? Os espíritos vão passear. Lá eles são obrigados, eles têm um número de horas que eles podem trabalhar, está lá tudo lá no nosso lar. Eles têm que tirar as férias, têm que respeitar o descanso. Então vamos também levar uma vida mais leve, porque isso vai ser melhor para nós. Tem gente que quer, a gente não sabe nem a hora que a gente vai desencarnar. Uma hora para outra, está lá o pai te chamando de volta, né? Não, mas eu tenho tanto de coisa para... Você tinha. Desencarnou hoje, nossa, eu tinha um tanto de compromisso amanhã. Tinha, você não vai lá nos compromissos que você tinha amanhã. Você pode ter uma reunião com o presidente da República amanhã que você não vai mais. Ah, meus bens, já era. No velório mesmo, às vezes, eles já estão lá discutindo quem vai ficar com o quê, né? Já era. Sim, é a vida. Então, viva. Eu fiz até uma brincadeira outro dia, né? Falar com vocês. Imagine se vocês fossem desencarnar mês que vem. Ó, vocês têm 30 dias de vida. Mês que vem, que é 30 dias vocês vão desencarnar. Se alguém quiser saber, depois me fala que eu posso procurar essa informação. Deus, né? Como você ia viver esses 30 dias? O que você ia fazer? Quais são as suas prioridades? Pensem nisso depois. Talvez seja interessante a gente começar a viver a vida dessa forma. Não é? Trabalho no bem, como eu já disse, trabalho exterior, é extremamente importante, porque mente vazia, meu amigo, né? Já diz o ditado popular, né? Oficina, né? Das coisas erradas. Você começa a ficar com mente vazia, começa a aparecer a ideia que você sabe lá de onde. Então, ser útil. Esse trabalho, você ser útil, fazer diferença na vida de alguém, isso faz diferença principalmente na sua vida. O quanto a gente é ajudado é impressionante quando você está ali, disposto a ajudar outras pessoas. Cada dia de trabalho na nossa casa, lá por exemplo, é uma bênção. Você participa de uma reunião, o que você aprende numa reunião mediúnica, provavelmente você vai ter que estudar uns 20 livros para poder ter a mesma sabedoria. O negócio é impressionante como isso faz bem para a gente. Eu tenho certeza que vocês aqui já devem ter essa experiência, né? Quando você faz a diferença na vida de uma pessoa, você consegue entender, ter um lampejo daquilo que é a verdadeira felicidade. Essa felicidade que às vezes a gente busca tanto em outras coisas e acaba nunca achando, porque as coisas materiais, as paixões do mundo jamais vão nos satisfazer. A pessoa tem um sonho de ter uma coisa, ela conquista aquela coisa, no outro dia já está aquele vazio, já está procurando outra coisa. É assim. Isso nunca vai satisfazer a gente, é só a gente ver o que está acontecendo com o mundo aí. Atitudes sadias, né? Aquele trabalho exterior que eu falei, no sentido da gente procurar pequenas atitudes todo dia, procurar melhorar um pouquinho mais. Porque como dizem essas, inclusive a própria, hoje já estão analisando muito essa questão, né, das reações humanas, inteligência emocional, aquela coisa, a forma de você reagir às situações. Problema todo mundo tem, o que faz diferença é como você reage a eles. Você está tomando café de manhã lá na sua casa, tranquilo, com a roupa para sair, atrasado. De repente, seu filho entorna um suco em você. Entorna um suco na sua camisa. Aconteceu, é um fato, acontece. Como você vai reagir a isso? Aí que está o segredo. Mas tudo bem, filho, isso acontece. Vai lá e troca a camisa. Ou então fica e xinga o menino todo, e bate no menino. E aproveita e já xinga a mãe também, que eu sei que não educa. E aí acabou. Acabou, não foi o dia dele, não. Acabou uns 3 meses, né, no mínimo. Né? Que aí a mulher não vai olhar mais para a cara dele, né? Vai virar aquele clima dentro de casa. Aí depois não adianta você lá querer fazer o evangelho no lar, né?
Porque o evangelho no lar, que todo espírita tem que fazer, não é aqueles 15 minutos só não, gente. É fazer o evangelho no lar, é realmente colocar em prática o evangelho no seu lar, né? No livro Fonte Viva, Emmanuel fala, olha que interessante a colocação dele: que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens. Que gênio milagroso, que mágica que vai resolver o seu problema se você não faz a sua parte. Em outras palavras, é isso que ele está falando. Saber calar diante de uma pessoa ignorante, evitar um conflito. É interessante isso. Aproveitar, gente, como nós somos testados o tempo todo, como eu disse, aproveitar cada oportunidade para crescer, para melhorar, para fazer diferente. Eu tenho estupim curto mesmo, não tem jeito? Tem jeito. Vai ter que ter, de um jeito ou de outro, mas vai ter jeito. Ou você trabalha decididamente para melhorar esse ponto, ou então a irmã Dor vai vir para fazer o trabalho por você. E não é fácil, viu, gente? Não é fácil. Nós sabemos bem disso, nós conhecemos bem a dor. Então, não é fácil. É melhor que a gente faça isso por nós mesmos, buscando. E os espíritos superiores, gente, eles nos ajudam sempre, estão sempre conosco, auxiliando nesse trabalho importante. Enquanto não reconhecermos que há algo para ser transformado, a cura estará distante. É aquele negócio do conhece-te a ti mesmo, né? Tu conhece-te a ti mesmo. Enquanto você não reconhecer que você precisa trabalhar essas questões em você, a cura vai estar distante. E a dor cumprirá o papel que lhe cabe, incomodar até que a consciência acorde, até que a consciência se desperte. Porque aquele desenho ali não é à toa. Vocês estão vendo ali os de azul com os olhos vendados. A grande maioria da humanidade, eu sempre falo isso, vive uma consciência de sono em relação às realidades espirituais. São aquelas pessoas que se acham as mais importantes do mundo, que a sua forma de pensar, de agir, de sentir é a que vale, é a que é importante, que o outro não tem valor, a opinião do outro não interessa, né? Aquela pessoa que acha que não tem o que melhorar, porque ela já está perfeita. Quer dizer, enquanto ela não acordar, não despertar, enquanto não tirar a venda, como os de amarelo, a dor vai continuar fazendo o seu papel de despertador espiritual. E não se iludam, gente. Nada acontece por acaso. Se nós passamos por dificuldades, alguma coisa ali precisamos aprender. É fruto, sem dúvida alguma, de algo que nós mesmos plantamos para nós lá no passado e que hoje estamos colhendo. Então é necessário que a gente faça esse trabalho, que a gente entenda que nós temos que melhorar, porque só assim a gente vai conseguir efetivamente a cura real, que é a cura da alma. Porque não sei se vocês já viram, né? Às vezes a pessoa tem, por exemplo, um câncer num determinado órgão, vai lá e faz a cirurgia e tira tudo, daí a pouco está lá o câncer voltando no mesmo órgão ou em outro lugar, né? Quer dizer, o problema é mais profundo, é mais interno. Então é necessário que a gente entenda isso e que a gente comece já a trabalhar nessa melhoria. E para encerrar, queria deixar essa frase de Emmanuel para vocês. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar
e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Acho que ele resume bem tudo aquilo que a gente falou, né? Se a gente está passando por dificuldades em geral, acima de qualquer medicamento, de qualquer atitude, vamos trabalhar essas questões interiores. Porque, gente, ninguém sofre à toa. Nós jamais vamos passar por uma dificuldade numa área que nós não precisamos, que nós já dominamos. Tudo, em toda área que nós temos dificuldade, algo ainda ali precisa ser feito. Precisamos aprender alguma coisa, desenvolver algo ainda em nós. E quando nós fizermos isso, certamente as coisas vão melhorar. Naturalmente as coisas vão melhorar. Porque, inclusive, nós vamos estar melhor com a gente mesmo. Porque já vamos compreender que já merecemos ser felizes e estar bem. Porque é engraçado, é interessante, mas muitas pessoas, elas mesmas acham que elas não merecem estar bem, não merecem ser felizes. Então, somente quando nós estamos buscando, estamos no caminho do bem, a gente encontra, a gente entende que merece, que pode ser feliz e que a gente pode sim ser feliz nessa vida aqui e que a gente pode estar bem, buscando e crescendo, fazendo a diferença na nossa e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Meus queridos, foi um prazer enorme estar com vocês novamente. Deus abençoe a todos vocês, a família de vocês, o trabalho, a vida como um todo e principalmente que Deus abençoe essa determinação, essa busca individual pelo aprimoramento espiritual, pela evolução moral que todos nós temos que fazer. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Nossa. Você já observou, Jéssica, que espírita fica no vergonha de bater palma? Nós te agradecemos, viu, Gé? O carinho que você atendeu ao nosso convite, sempre atendendo, né? Com muito carinho. E nós vamos passar agora para a segunda parte dos nossos trabalhos e pedindo a Deus que todas estas reflexões que Ele nos trouxe, que não fiquem perdidas, né? Que nós não fiquemos aqui ouvindo essas reflexões e pensando assim, fulano que tinha que estar aqui para ouvir, isso é para o outro, isso é para ele, não, isso é para nós mesmos. Se nós estamos aqui porque nós que precisamos ouvir, mas não apenas ouvir, fazermos algo com o que já sabemos, né? Principalmente com o que nos foi passado hoje, mais um pouco de conhecimento, para que a gente possa utilizar isso na nossa transformação moral, que a gente possa adoecer menos e viver com mais saúde espiritual, emocional, física. Nós vamos então fazer a nossa música para fazermos o nosso passe coletivo, já rogando a espiritualidade amiga, que possa estar no controle das atividades desta casa, ela que conhece as necessidades de cada um, que sabe quais foram as intenções que moveu cada um até este ponto de luz, que possa nos auxiliar nas nossas angústias, nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, principalmente nos mostrando o quanto Deus é generoso, é um Pai amoroso e cuida de cada um de nós. Ele nunca se afasta de nós. Nós é que muitas vezes não percebemos a sua presença, porque na verdade Ele está dentro de nós. Nós vamos cantar para que possamos nos harmonizar ainda mais. E eu pensei, quando o German falou sobre o sofrimento, né, nós temos uma música linda que nos dá um caminho de como nós devemos reagir e agir diante da dor, diante do sofrimento. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de venturas, quando
a vida é a larga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. E assim nós convidamos, né, os passistas do nosso Pão de Luz, o senhor Wallace, Ana, Aninha, Edicele, Maria, né? Acho que a Silvinha se posicionar, por favor. Então, elevar mais uma vez os nossos pensamentos. Logo após a música, nós vamos pedir a Miguel que faça isso, viu? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Querido Mestre Jesus, Pai de infinita bondade, é com muita satisfação, Senhor, que agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui, diante de tanta bondade, de tanta harmonia, de tanta informação que pôde ser trazida através desse nosso querido irmão. Nós queremos te agradecer por oportunizar todos aqui representando parte da família, parte da sociedade, parte do nosso país. Por isso, Mestre Jesus, por isso, queridos mentores, trabalhadores dessa casa, envolva todos aqui presentes, que possam retornar aos seus lares, com o seu coração mais calmo, mais tranquilo, e possa estender essas informações e essas compreensões no seu dia a dia. Que possamos viver o teu Evangelho, Mestre Jesus. Sabemos o quanto ainda precisamos aprender, mas dai-nos a coragem de praticar, dai-nos a determinação, dai-nos a capacidade de ouvir muito mais do que falar.
pois sabemos que ouvir é tão importante. Sabemos que isso cura, ajuda a gente a amar um pouco mais. Sabemos que as relações não são um projeto, são um relacionamento. Por isso nos envolva, para que tenhamos a coragem necessária de expandir esse reino espiritual por onde passarmos. Fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Há uma palavra perdida, já quase esquecida, me fez relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém vai levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que Então, abençoe a todos. Nós vamos agora, Germa, lógico, né? Tirar a nossa foto, porque eu aprendi como é que tira a foto no automático. Então a gente pode tirar foto, sair na foto também, sabia? Acende aí, Aninha, acende o farol aí. Miguel, vamos lá. Aninha, peraí, ó, posicionar todo mundo aqui, tem que sair todo mundo bonito. Eu tenho que ir com violão, senão ninguém vai saber quem eu sou. Peraí, quem sou eu, né? Aqui, ó, peraí. Pega todo mundo aqui.